Cyber Insight 360, uma iniciativa do grupo NTSec, agora com a Trend Micro. Eduardo, bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Nicolas. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse evento, no 360. A gente que tecnicamente tem uma parceria nova com a NTSec, mas é muito valiosa, né? A Trend está no Brasil já há 25 anos. 25 anos já, 25 tudo anos isso? no Brasil, são 36 anos globalmente. E é um prazer estar com a NTSec. A Trend adora trabalhar com parceiros e com a NTSec não é diferente. Hoje a gente atua basicamente em todas as regionais com vocês, então é muito prazeroso para nós. E a Trend só vende através de parceiros? Só através de parceiros, toda a comercialização através de parceiros. Então esse é um formato de negócio que vem desde o início, né? Então é dessa forma que a gente atua. E quando a gente fala de um parceiro estratégico para vocês, para a Trend, quais são as características que fazem com que esse parceiro seja estratégico e vocês estabeleceram essa parceria com o grupo NTSec? Eu acredito que principalmente essa capilaridade, né, de atuação, então todo o território nacional, isso aí se torna extremamente estratégico, porque hoje a Trend é uma empresa que tem mais de 80 pessoas, atende de norte ao sul, segmento privado, governo, SMB, então ter um parceiro que possa ter essa capilaridade também de atuação é muito importante para nós, né? E que também reflita os valores da Trend também, né? Então, assim, como a Trend, como a gente olha isso, a gente percebe a NTSec muito conectada a esses valores e através da figura do Bruno, do CEO, né? A gente tem um ótimo relacionamento aí com todo o time e pra gente isso faz diferença. Fora toda a questão que a gente é super importante, sustentação ao cliente, relacionamento, a gente percebe o quanto a NTSec hoje ela tem representatividade de modo geral, seja no privado ou seja no governo, né? E quanto tempo você está na Trend? Cara, eu tô na Trend indo para 14 anos, né? Então é uma jornada, né? É uma jornada diferente, interessante, mas muito prazerosa também. Costumo dizer que a gente precisa se apaixonar todos os dias, né? E desde o meu primeiro dia é assim que eu acordo e falo, cara, hoje eu sou apaixonado de novo pela Trend. Então eu adoro trabalhar na Trend, cara. E você também passou por vários departamentos lá dentro, né? Fala um pouco dessa jornada. Posso dizer que foi uma jornada não só da ideia de cibersegurança, mas também do entendimento do negócio como um todo, né? Então, na Trend lá atrás eu entrei como analista de planejamento. Olha só. Planejamento financeiro. Qual que é a sua formação? Minha formação, eu sou pós-graduado em gestão de negócios pela internet e tenho MBA em análise avançada de balanço. E nessa linha, quando eu entrei na Trend já como analista de planejamento, a primeira coisa que eu quis fazer foi cuidar das vendas do B2C. Olha só. Disruptivo, né? Sai totalmente de uma área financeira para uma área de vendas. E eu lembro do dia que eu levei essa ideia e os caras prontamente falaram, tudo bem, cara, vamos fazer esse protótipo. Então, assim, mesmo lá atrás em finanças, eu pude atuar um pouquinho em vendas. E aí, dentro da Trend, fui responsável por toda a parte de licenciamento, né? Porque aí é o que a gente entrega para o cliente no final do dia, né? É a experiência dele. Depois, gerente financeiro de operações, depois gerente de distribuição, gerente de canais, aí assumi em 22 um time de vendas, depois em 23 um time de vendas onde aí a gente conseguiu segmentar privado e governo, e esse ano responsável por um território de governo. Que bacana, então se transformou várias vezes dentro da mesma empresa. E uma coisa que eu noto aqui no grupo NTSec também, vários profissionais se transformam aqui dentro, até mesmo quando entraram e não se identificaram com a área, eles não desistem do profissional, eles acabam, né, redirecionando a carreira deles e desenvolvendo eles mais. Eu acredito que são empresas de oportunidade, né, que tem uma possibilidade enorme de crescimento, e é isso, se você tem paixão por aquilo que você faz, quer aprender, quer entender melhor, faz sentido, né? Porque no final é o olhar do negócio, né? Sem dúvida. E a Trend eu já conheço há bastante tempo no mercado, tenho grandes amigos lá, um abraço a todos os amigos da Trend. E vocês têm essa característica de estar em evolução constante, em desenvolvimento contínuo do portfólio. Você poderia comentar um pouco para a gente dessa estratégia de fazer esse atendimento de maneira abrangente ao cliente? Sim.
De maneira geral, né, a gente buscou ouvir os clientes para poder chegar onde nós estamos hoje, né? Então, lá atrás, a Trend sempre foi reconhecida como uma referência, seja nas camadas de endpoint, de e-mail. E muitos clientes, às vezes que a gente vai, o cliente fala, pô, com essa Trend antivírus, né, e tal. Mas se você faz um corte 10 anos atrás, quem você tinha no mercado, por exemplo? Né? Você não tinha tantas empresas, tantos nichos como você tem hoje. E, e a Trend veio evoluindo nisso, né? Então, agregando novas camadas, por exemplo, uma estratégia de NDR com IPS, IDS, por exemplo, XDR, né? Olhando superfície de ataque. Então, cada vez mais veio agregando situações, líder em cloud, por exemplo, aperfeiçoando as soluções em cloud. é, Toda a parte tem uma referência da Trend. Muitas vezes a gente chega num cliente e ele fala assim: ah, pô, a Trend é aquela empresa que faz o virtual patching, né? Pô, é virtual patching. Quem nunca ouviu falar do virtual patching, né? Então, nós somos uma referência hoje, por exemplo, em descoberta de vulnerabilidade. Nós somos quem mais descobrimos vulnerabilidade, basicamente 60% de market share em descoberta de vulnerabilidade Zero Day, né? Uma coisa que eu gosto muito de vocês também é aquele relatório que vocês lançam, porque vocês têm pesquisadores brasileiros olhando para o mercado brasileiro. As empresas que eu trabalhava sempre tinham um recorte global, um recorte Américas, um recorte a América Latina, mas não, vocês têm, né, indicadores e casos do Brasil. Exato. Nós temos uma pessoa que é o Fernando Mercedes, grande abraço, Merce. Então, esse cara tá com a gente também há bastante tempo. Bom, acho que a gente entrou junto, inclusive, na Olha Trend. só, na mesma, Se não me mesma época. falha a memória, nós entramos no mesmo dia. E esse é um cara que trabalha globalmente, mas também trabalha pensando no Brasil, como outras pessoas. E é isso que você falou, é importante entender o mercado local, né? Exemplo, você tem um Pix que é uma coisa nossa, Na né? época era o boleto, assim, Então, ninguém você tinha entendia. boleto e tal. Então, você sempre vem na evolução, principalmente o mercado financeiro, traz muitas novidades e é importante ter um pesquisador local, né? E a Trend vem nisso há bastante tempo, como eu tô te falando, né? Então, hoje muitos fabricantes trazem isso, mas a gente traz essa referência. E nessa linha de evolução tecnológica que você falou, a Trend evoluiu principalmente para o olhar de risco, né? Então, e não porque a Trend entende que é isso, mas se você pegar hoje os principais frameworks de mercado, né, traz um nicho para uma conversa para entender como esse framework tão utilizado hoje trabalha, e você vai entender que a principal orientação do nicho é gestão de risco. Sim. Então, peraí, não é a Trend falando, né? Que também tem autoridade para poder trazer isso, mas olha só, quando você vai entender o que globalmente está sendo discutido num Fórum Econômico Mundial, ou vai trazer os principais reports, por exemplo, que saem dali, como o Chief Risk Report, por exemplo, né? Que é do mercado financeiro, você vai entender que o cyberrisco é um dos temas prioritários para serem tratados. Então, nesse olhar, a Trend hoje, em todas as suas camadas, em todos os seus sensores, é tudo base risk, por exemplo. Faz todo sentido. Hoje eu tenho atuado muito mais como conselheiro e aí a gente fica naquele dilema, né? O board tem que entender mais de segurança, a segurança tem que entender mais o negócio, mas tem uma linha que é a interseção de tudo isso, que é o risco, né? Os executivos, o board, eles tratam risco desde o momento que eles abriram o CNPJ. Exato. Né? A partir do momento que a gente fala essa linguagem e tem o contexto do negócio, a tomada de decisão ela fica mais assertiva, porque no final do dia, cibersegurança é uma responsabilidade compartilhada. Vai desde o usuário, do CISO, dos executivos e do conselho. Parabéns pela essa abordagem. Exatamente. E essa foi a visão da Trend, né? Ouvir os CISOs, os gerentes, os C-levels, para entender como é que a gente poderia trazer uma ferramenta que pudesse ajudar nessa tomada de decisão, né? E pudesse evitar o famoso cobertor curto, né? Porque na verdade, o atacante ele se beneficia da nossa indecisão. Então, muitas vezes você está tentando... Ou dos silos que ficam entre as tecnologias, né? Exato. Vocês conseguem ter Quando você integra tudo isso, traz essa abordagem dentro da plataforma, falando, cara, independente dos sensores que você tenha, esse é o risco que você tem hoje de ser atacado, por exemplo. Esse é o risco do usuário A, B ou C, por exemplo, né? Então, em diversas camadas. Então, o e-mail também é importante, 95% dos ataques acontecem através de e-mail, né? Então, quando você traz tudo isso, todos esses sensores base risked, você com certeza
eu acho que você acelera a conexão entre cibersegurança e negócio de fato, né, com o board da empresa e ajuda esse cara a tomar uma decisão mais rápida, evitando essas indecisões, né? Normalmente eu falo aqui para os meus convidados falarem como vocês estão construindo hoje um amanhã mais seguro, mas eu vou tirar a licença poética para eu falar de uma iniciativa que eu acho incrível da Trend, que é todo o trabalho que a Trend faz para treinar e capacitar novos profissionais. Muitos deles, né, que não estão em condições, às vezes, de ter acesso a um curso ou até se locomover para treinar. Você poderia falar um pouco desse Academy, que tem tudo a ver com o ATC que o Grupo NTSec está fazendo também? Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, porque estão dando oportunidade para pessoas que talvez não conseguissem transformar as vidas delas. Exatamente. Existe um gap no mercado de cibersegurança muito grande, né? Que a gente sabe. E esse gap, na última pesquisa, aproximadamente 320 mil pessoas, né? Que a gente precisaria ter para de fato cobrir esse nosso segmento. Isso só no Brasil. Isso globalmente são 4 milhões de vagas abertas que a gente não consegue preencher. Não consegue preencher. E nessa iniciativa a Trend começou globalmente também a formar um plano onde ela tinha a ideia de formar novas pessoas dentro de cibersegurança. Pessoas que muitas vezes, como você falou, não tem a possibilidade de... não está cursando ainda uma faculdade, ou ainda está indeciso, né? Isso é muito comum, por exemplo, né? Quem está começando. E a Trend criou esse programa para justamente poder trazer esses profissionais e aí sim, formar eles internamente, dando um overview de tecnologia, depois formando nas tecnologias da Trend, colocando esses caras também disponíveis para o mercado. Então, muitas dessas pessoas saíram para atender canais, saíram para clientes, foram incorporadas dentro da Trend Micro, por exemplo, né? Hoje, como eu falei, são mais de 80 pessoas no Brasil. Então, quer dizer, a gente cada vez mais continua pensando em formar gente. E aí, esse plano também se expandiu para a área comercial. Então, saiu também da área técnica e começamos a formar também jovens comerciais, para que eles pudessem atuar na área de vendas. Então, que também não é simples, não, né? É um gap muito complicado. Porque assim, cibersegurança, a jornada de aprendizado, ela leva tempo. E muitas vezes a gente não está preparado para poder esperar. Então, quando você forma e tem essa pessoa pronta para poder atuar no dia seguinte, falar assim, cara, esse cara saiu de um programa de 3 meses, onde ele teve diariamente conteúdo, conversou com pessoas, então a gente leva, por exemplo, os CEOs dos canais, de clientes, para poder palestrar, falar com esses caras. Eu tive a oportunidade de palestrar algumas vezes, assim, é incrível ali a energia do pessoal. Então você sabe, né? E isso é fundamental. Eu acho que é muito parecido com o ATC da NTSec, que também forma pessoas aí para o mercado, né? Ou as imersões que eles fazem com os clientes também para o desenvolvimento deles, né? Exato. Eduardo, parabéns pela sua jornada, por todo esse trabalho que a Trend vem fazendo e pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Não, o prazer é meu, cara. E acho que tem muito a se construir ainda junto Trend e NTSec, né? Como eu falei, é uma parceria prazerosa. A Trend tem parceiros de 25 anos e a NTSec eu tenho certeza que daqui a pouco vai chegar nesses 10, 15, 25 e tal. Então, agradecer a todos vocês, você, Nicolas, pelo convite, né? De eu estar aqui participando desse bate-papo com você, a toda a NTSec, as diretorias regionais e como eu falei ali na apresentação, time de sustentação, delivery, essa galera é a galera do dia a dia, né, cara? É o cara que segura na ponta ali e ajuda a gente a levar a melhor experiência para o cliente. Eu acho que a gente tem que bater palma para esse pessoal do dia a dia que muitas vezes não aparece aqui, né? Não vai estar na entrevista, não vai estar no palco, mas é quem realmente faz acontecer. Com certeza. Então, Trend Micro e Grupo NTSec construindo hoje um amanhã mais seguro.